E aí, tudo bem? Bora falar de um dos destinos mais amados e desejados do Brasil, Porto de Galinhas. Que lugar! É um verdadeiro paraíso, sem dúvida, mas para transformar uma viagem boa em uma viagem simplesmente perfeita, existem alguns segredinhos. E hoje a gente vai desvendar todos eles. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos entender o básico desse paraíso. Depois, vamos direto para a regra de ouro que comanda tudo por lá: as marés. Em seguida, as experiências que não dá para perder, onde é melhor se hospedar e, para fechar com chave de ouro, os sabores e as dicas finais. Vamos nessa? Que Porto de Galinhas é um espetáculo, todo mundo já sabe. Aquelas águas cristalinas, os coqueiros, é lindo demais. Mas sabe qual é a diferença entre uma viagem legal e uma experiência daquelas que a gente nunca mais esquece? São os detalhes. E é exatamente nesses detalhes que a gente vai focar agora. Ok, agora atenção aqui, porque essa é talvez a informação mais importante de todas. Se tem uma única coisa que pode fazer sua viagem ser incrível ou uma baita frustração, é isso aqui. Entender as marés é fundamental. Pensa na cena. Tudo pronto para o passeio mais famoso. A expectativa lá no alto para ver os peixinhos coloridos. Mas algo dá muito errado. Chegando lá, não tem piscina nenhuma. O que será que aconteceu? Exatamente isso. A maré alta. Parece uma coisa simples, né? Mas é a resposta para tudo. Quando a maré sobe, as piscinas naturais elas simplesmente desaparecem. A água cobre a barreira de corais e toda aquela magia vai embora. É por isso que todo o planejamento da viagem tem que girar em torno dela. Então, o ponto central é este. A Tábua das Marés vai se tornar a sua melhor amiga na viagem. Sério, antes de marcar qualquer passeio, é preciso dar uma olhada nela para saber exatamente o horário em que a maré vai estar bem baixinha, garantindo que as piscinas estejam no seu auge. E olha só como tudo se encaixa. De setembro a março, a gente tem o cenário dos sonhos. Muito sol, pouca chuva e as marés ideais, bem baixinhas. Perfeito para as piscinas. Já de abril a agosto, o tempo pode ficar mais instável, com mais chance de chuva e maré alta. Mas, em compensação, os preços costumam ser bem mais amigáveis. A escolha depende do que é prioridade. Beleza, com a lição das marés já na ponta da língua, chegou a parte mais divertida. Porto de Galinhas tem uma variedade enorme de passeios incríveis. Vamos dar uma olhada naqueles que são absolutamente essenciais. Eu separei aqui 3 experiências que são, assim, a alma de Porto de Galinhas. Aquelas que definem o lugar e que não dá para voltar para casa sem ter feito. Vamos lá. O primeiro, claro, o clássico dos clássicos, as piscinas naturais. Pegar uma jangada e mergulhar com os peixinhos é obrigatório. O segundo é o passeio de buggy ponta a ponta. É uma aventura que mostra a diversidade das praias da região, desde a calmaria de Muro Alto até o pôr do sol em Maracaípe. E o terceiro, que é quase uma viagem dentro da viagem, é a Praia dos Carneiros. Um dia inteiro num lugar paradisíaco, com direito a banho de argila e a foto na famosa igrejinha. E para quem gosta de explorar um pouquinho mais, de ir além do óbvio, tenho 2 dicas extras. A Ilha de Santo Aleixo, que é um refúgio quase secreto, perfeito para um dia de paz. E a outra dica é se perder no artesanato local, sabe? As galinhas coloridas são um símbolo e levar uma lembrancinha para casa é uma forma de ajudar a comunidade. Certo, com os passeios já definidos, a grande pergunta é onde montar a base, onde ficar? A escolha da hospedagem faz uma diferença enorme na experiência e depende muito do estilo de viagem que se está buscando. Basicamente, a gente tem 2 grandes escolhas. Ficar no centro significa ter tudo ali, na mão. Lojinhas, restaurantes, o agito da vila, ótimo para quem gosta de fazer tudo a pé. Agora, se a ideia é mais sossego, relaxar de verdade, vale a pena olhar as praias mais afastadas, como Muro Alto ou Cupe. Lá ficam os resorts com mais estrutura e praias bem mais tranquilas. E ó, anota essa dica que vale ouro. É quase uma regra não escrita entre a galera que viaja muito. Na hora de escolher hotel ou pousada, fique de olho nas avaliações. Notas que ficam sempre ali abaixo de 7,5, 7,3 costumam ser um baita sinal de alerta. É melhor não arriscar. Estamos chegando na reta final do nosso guia, mas ainda faltam 2 partes importantíssimas. O que comer de bom por lá e aquelas dicas finais bem espertas para evitar qualquer perrengue. A culinária pernambucana é um show à parte. Não dá para ir embora sem provar uma boa peixada, uma lagosta fresquinha na brasa ou os famosos caldinhos. Para um lanche mais rápido, as tapiocas da feirinha são uma delícia.
E a sobremesa? Gente, a combinação de bolo de rolo com sorvete de tapioca é simplesmente divina. Uma mala bem feita facilita a vida. O básico do básico, muita proteção solar, porque o sol lá não brinca. Roupas leves, de banho, chinelo, tudo bem confortável. Um detalhe importante, repelente, principalmente para o fim de tarde. E, por último, vale a pena ter um pouco de dinheiro em espécie, porque nem toda barraquinha ou vendedor na praia aceita cartão, né? Para fechar, algumas dicas de ouro. Primeira, reserve os passeios antes, principalmente se for na alta temporada, porque eles lotam. Segunda, na hora de comer, não pare no primeiro lugar. Dê uma pesquisada, os preços e a qualidade podem variar bastante. Terceira, e isso é sobre segurança, alugue bugs só com guias credenciados. E por último, se não curte muvuca, evite o centrinho no horário de pico, ali entre 6 da tarde e 9 da noite. E então, com a Tábua das Marés em mãos, os passeios essenciais no roteiro e as melhores dicas de onde ficar e o que comer, a pergunta que fica é essa. Agora, a experiência em Porto de Galinhas tem tudo para ser não só perfeita, mas absolutamente inesquecível.